Oi, bem-vindo ao canal Infinitamente. Eu sou a Alessandra e nesse canal eu gosto de falar assuntos relacionados à nossa evolução, autoconhecimento, lei da atração, espiritualidade, enfim, temas que nos ajudam a entender questões da nossa própria vida e assim conseguir conquistar a autonomia e o poder da nossa existência. E hoje nós vamos falar sobre a 7ª lei hermética, o princípio do gênero. Nada se cria se nós não usarmos esses dois gêneros, masculino e feminino, ao nosso favor. Mas eu vou explicar melhor para vocês durante todo esse vídeo. Então, para a gente começar a falar sobre o princípio do gênero, eu quero falar para vocês o axioma, né, dessa lei. Temos visita, né, Magia? Olha quem tá aqui, coisa mais linda. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, esse é o axioma, né, do livro Kybalion, ou seja, a mensagem que esse princípio hermético traz pra gente. Então, nós estamos acostumados a ver o gênero manifestado nessa nossa dimensão que a gente vive. Por exemplo, nós estamos acostumados a perceber que existe o homem e a mulher. Mas não é nesse sentido que eu quero, não é disso que se trata a lei do gênero. Até porque nós vivemos numa sociedade plural hoje em dia. Então, com isso, nós podemos perceber várias manifestações de gênero. Então, não é sobre isso. Então, quando nós falamos de gênero, nós todos temos que ter os dois manifestados em equilíbrio. Então vamos falar assim de gênero como se fosse uma força, né? Princípio e não a manifestação em nós. Então eu quero falar para vocês como que funciona esses princípios, essas forças manifestados em nós. Hoje vai ter que ter visita mesmo, não adianta. Por exemplo, se eu sou mais expansiva, eu quero me comunicar, conquistar as coisas, essa energia de ação, quanto mais ação, eu estou agindo de acordo com o princípio masculino, que nas filosofias orientais, no taoísmo, ele é chamado de Yang, tá? E quando eu quero planejar mais, agir mais receptiva, refletir, ordenar, eu tô utilizando mais a força feminina, né? Que nas filosofias, lá no taoísmo, é chamado como Yin. Tá bom? Então, esses princípios, eles são manifestados em tudo, em tudo. A força feminina e a força masculina é representada no universo, é manifestada no universo, tanto quanto em cima como embaixo, nas polaridades. Então, assim, como eu já falei para vocês, todas as 7 leis, elas se conectam, são interligadas, né? E uma complementa a outra. Então, para vocês entenderem, se tudo está conectado, o gênero também não poderia ser diferente, né? Então a gente vê representado na água e no fogo, na terra e no mar, no sol e na lua, tanto que o sol, ele é representado pelo princípio masculino e a lua pelo princípio feminino. A força masculina, gente, é aquela que fecunda, que coloca a semente. Tá? Para vocês entenderem melhor. E a força feminina é aquela que gera, aquela que cultiva, tá? Então, todos nós precisamos, por isso que eu falei lá no início, que para conseguir gerar alguma coisa, nós precisamos das duas forças. Até porque a palavra gênero significa gerar. Todos nós precisamos ter em equilíbrio dentro de nós essas duas energias. Então agora, vamos pensar assim, vamos tentar analisar dentro de nós mesmos qual é a força, o princípio que nós temos mais em evidência, né? Então pense assim, lembrando que nós não estamos falando de sexualidade, por favor, gente. A energia masculina, então, é aquela que se refere ao material, ação, sabe? Aquela energia, aquela força física mesmo. E mental, né? Força física e mental.
E a força feminina se refere ao espiritual. Então, como eu falei, a força masculina se refere ao material e a força feminina se refere ao espiritual. Já ouviram falar de razão e emoção? Porque... me mordeu. Porque fulano é muito mais racional. Tem gente que se orgulha de falar assim, porque eu ajo com razão. Porque eu não sou igual fulano que é, emocional. Eu penso, eu analiso, eu sou muito razão. Tem gente que se orgulha disso, né? Mal sabe que algo está errado, porque a gente precisa ter as duas energias em total equilíbrio, tá bom? Então, como eu já falei, a força masculina é representada pelo Sol e a força feminina é representada pela Lua. Inclusive, em algumas religiões, eles creem que o Sol é o Deus e a Lua é a deusa, né? Criadora, deusa maior de todos. Vocês já repararam em casais que existem casais que as mulheres, né, se arrumam mais, são delicadas, são mais simpáticas, às vezes tem até mais senso de humor, e o homem é mais bronco ou talvez mais carrancudo, não sei. A mulher até se preocupa, geralmente as mulheres se arrumam mais, se preocupam mais com a beleza. E os homens nem tanto. Isso não é regra, gente, e na verdade isso não é o correto, porque como eu falei, o correto é ter em equilíbrio essas duas forças. Mas ok. E tem homem que tem mais aversão a essas coisas. E nós, enquanto estamos vivendo nessa vida humana, nessa dimensão, com esse corpo, naturalmente, inconscientemente, nós procuramos esse equilíbrio, sem nem perceber. Procuramos aonde? No outro. Geralmente é assim que acontece. Ao invés da gente entender que nós precisamos ter as duas forças e tentar equilibrar dentro de nós essas duas forças, nós procuramos no outro. Isso é comum, isso é bem comum as pessoas irem procurar a tampa da sua panela, né? Mas isso não é o correto, porque quando a gente começa a estudar as leis herméticas, começa a se aprofundar nesses assuntos sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, nós percebemos que nós precisamos procurar isso dentro de nós mesmos. Isso que é o correto, já que nós não precisamos de nada fora, nós não precisamos de nada fora de nós. Nós já estudamos em outros vídeos que a centelha divina que existe em nós, que tem dentro de nós, já é munida de tudo que nós necessitamos. Porque essa porção de Deus em nós é a fagulha, é o que Deus se manifestou, né? É o Deus manifesto aqui na Terra, nessa terceira dimensão, tá bom? Então isso a gente não pode esquecer. Nós temos muito a ideia de separação, né? Muitas pessoas têm ainda a ideia de separação, de que existe algo fora de nós. Não. Enquanto a gente não aprender que a unicidade do ser, mas isso também é tema para um outro vídeo, tá bom? Aí a gente vê a evolução da humanidade de verdade. Hoje a gente vê muitas mulheres em cargos de comando, em cargos de poder mesmo. E não era assim antigamente, né? E isso é uma evolução, sim. É claro que não é no nível desejado, mas estamos aí para que isso melhore, para que isso aumente, para que, né, a gente sabe disso. E muitos homens também preferem ficar em casa, preferem trabalhar em casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, e não há nada de errado nisso. Não se trata de inverter os papéis, vocês estão me entendendo? Não se trata de antagonismo, se trata de equilíbrio dessas duas forças. Precisamos equilibrar de forma harmoniosa o que tem dentro da gente, tá? Então, hoje também a gente sabe aí de muitos homens que estão buscando mais o autoconhecimento, mais assuntos relacionados à espiritualidade, e antes não tinha isso. Parem para pensar, eu não vou saber dizer quantos anos atrás, mas antigamente os cursos de psicologia, pedagogia, por exemplo, eram cursos predominantemente com mulheres. Hoje em dia não, hoje em dia vários homens estão buscando esse tipo de tema, esse tipo de assunto. Muitos homens inclusive trabalham com isso, né? É a força feminina que estão aflorando dentro de si, tá bom? Mais uma vez eu quero falar, não tem nada a ver com gênero manifestado, não tem nada a ver com sexualidade, tá bom?
Nós estamos falando da força yin e yang que nós precisamos ter dentro de nós. Voltamos também no vídeo sobre o consciente e o subconsciente. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar fixado aqui o link para que você volte lá e veja, porque é muito importante. É muito importante para você entender. A mente que sai, que observa, que vê o que precisa fazer, é a mente masculina. E aquela que recepciona e daí realiza é a mente subconsciente, a mente feminina. Então é aquilo que eu falei, quando a gente fala sobre razão e emoção, né? Precisamos ter essas duas equilibradas harmoniosamente. Então pensa numa intuição. Por exemplo, quando você está lá fazendo um silêncio, meditando, dando espaço para sua mente se acalmar, para que você consiga ouvir o teu ser superior, porque eu já falei também sobre isso, que quando você acalma a sua mente, é o momento que você deixa a sua centelha divina, o seu ser superior, falar com você, tá? Então, nesses momentos que você está bem quietinho lá, você tem uma intuição. Opa! Você pensa em algo interessante, vou fazer isso. Nossa, se eu fizer isso vai dar certo, eu vou conseguir realizar isso, vou colocar aquele projeto para andar. Ok, você recebeu a intuição. Mas se você não colocar a sua força masculina para agir, colocar em ação aquilo, aquela ideia, aquele insight, não vai acontecer nada. Ou seja, você teve o insight, mas se você não colocar para trabalhar, vai morrer na casca. Por isso que lá no início do vídeo eu falei assim, sem essas duas forças nós não conseguimos criar nada. Nada se gera se não tiver essas duas forças. A força masculina, que é a que joga, eu acho que teve algum momento aqui que eu troquei, que eu inverti, mas tudo bem, para vocês entenderem agora melhor. A força masculina é aquela... Tem muita gente, tem muito autor, inclusive eu tenho uma professora que fala sobre isso também, que eles fazem uma analogia do homem e da mulher mesmo. Por exemplo, no ato sexual, o homem, ele solta o espermatozoide, é aquela explosão, e a mulher recepciona aquilo e faz gerar a vida. Vocês estão entendendo? Então, tenham essa analogia bem clara na cabeça de vocês, para que vocês consigam entender. Sem essas duas forças não é possível gerar nada. E eu não estou falando sobre sexo, eu estou falando sobre força, princípio feminino e masculino. Então nós precisamos ter a ideia e nós precisamos agir. Nós não podemos simplesmente ter a ideia e ficar lá dormindo que ela vai sozinha. Entenderam? E também quando você resolve trabalhar no material, você quer construir, você quer isso, quer aquilo, sem aquela a ordem, a reflexão, a emoção mesmo sobre aquilo, também não dá nada certo. Então eu vou desafiar vocês a pensar um pouquinho sobre isso. Qual energia você está deixando mais aflorada na tua vida? Se isso está te prejudicando ou se você acha que está bom assim. Quando nós despertamos, quando nós começamos a nossa evolução, é quando a gente percebe que as leis universais estão aí para nos ajudar a compreender quem nós somos, ajudar a compreender como nós podemos ter uma vida melhor. Por exemplo, todo mundo sabe que existe feminino e existe masculino, mas se você não souber que você precisa ter essas duas forças dentro de si, não existe ninguém, machão, e o homem muito, sabe, essa coisa de preconceito, né? Mas isso é outro tema também. Tá bom, gente? Então não existe o homem que é afeminado ou que a mulher é bruta e tal. Não existe isso. O que existe é que nós precisamos ter um equilíbrio perfeito e harmonioso entre essas duas forças. Tá bom? Curtam, compartilhem esse vídeo com alguém que vocês acham que iriam gostar desse tema. Sabe o que é legal? Compartilhe esse vídeo naqueles grupos do WhatsApp que você tem. Não só da família, de todo mundo mesmo. Se eles gostarem, ok. Se não gostarem, acho que te xingar não vão, né? Tá bom? Então, um beijo e até uma próxima. Meu Deus, não vai dar certo com a magia aqui.
Vamos descer, por favor? Vamos descer? Vamos.